Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Meditando na Palavra. Gostaria de trazer uma palavra para nos confortar, para alimentar o nosso espírito. Desde já eu sou grato a todos vocês que são inscritos no meu canal. Tomara que eu possa trazer uma palavra para vocês de Deus. Eu quero ser um canal aqui de Deus para vocês, tá bom? Tá um pouco calor aqui, um pouco quente. Enfim, mas vamos meditar na palavra. Em Lucas, capítulo 15, versículo 15, diz assim: E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Desde já e, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e o comamos e alegramos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Até aqui. Essa é a parábola do filho pródigo, que ele pede a metade da sua herança e sai pelo mundo. Ele pede a metade da sua herança e gasta tudo, né? Gasta tudo e desforra tudo. Mas o que acontece? Jesus, com essa parábola, ele nos traz algumas coisas. Esse homem, esse fazendeiro, ele representa Deus, né? E esse filho que saiu e gastou tudo quanto tinha, é aqueles que estavam na presença de Deus e foi para o mundão, e foi farrar, e foi fazer tudo que desagrada a Deus. Mas tem um segredo e um princípio para o perdão: arrependimento. Quando ele se viu comendo, ele desejava comer as bolotas dos porcos. Quando ele se viu numa situação horrível, ele lembrou-se que na casa do pai dele, os servos comiam pão, eram bem tratados, né? Quantas e quantas vezes saímos da presença do Senhor? Ou quantas vezes muita gente sai da presença do Senhor? E eu vou lhe dizer, quando a gente sai da presença de Deus, lá fora não tem nada o que oferecer. Porque quem experimenta da casa do Senhor, da presença de Deus, nada mais nesse mundo o satisfaz. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. Deus, ele supre a necessidade que a gente tem no nosso interior, né? Então, esse jovem,
quando ele recobrou o juízo, ele disse: poxa, eu estou aqui desejando comer as bolotas dos porcos, mas na casa do meu pai os criados e servos são mais bem tratados. E quando ele chega, ele diz assim, no versículo 17 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele se lembrou, né, que os criados eram mais bem tratados. Às vezes saímos da presença de Deus e achamos que o mundo lá fora vai nos tratar melhor. E não vai, é engano. É engano. E a gente percebe que nessa passagem aqui, quando ele recobrou o juízo e voltou para a casa do pai, né, representa a pessoa que se desvia da presença de Deus, e disse assim, mas, versículo 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui a gente percebe que ele se arrependeu do que havia feito. Aqui a gente já vê que ele se arrependeu, né? Antes já tinha mostrado. Aí o versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado. Quando a gente volta para a presença de Deus, Deus nos honra. Quando a gente volta para a casa do Pai, o Pai, ele nos honra. Essa é a questão. O mundo lá fora desonra. O inimigo das nossas almas, ele desonra. Mas quando a gente volta para Deus, quando a gente se arrepende dos pecados, quando a gente se droga de verdade, Deus põe um anel no dedo, a palca nos pés, que era chinela, né? As sandálias, e vestes novas. Ou seja, Deus, ele honra aquele que se arrepende e aquele que volta para a sua presença. E eu quero encerrar por aqui, que eu possa ter trazido uma palavra ao seu coração, que eu faço com muito amor e carinho, que você possa meditar nessa parábola e, se puder, dê um joinha, se puder, compartilhe, se puder, se inscreva, e a paz do Senhor.